Fala atleta, hoje o assunto é muito interessante, polêmico, talvez você já tenha vivido, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já coloque em prática, talvez não, mas é um conjunto de coisas que eu quero falar para você que são extremamente importantes e que vão fazer toda a diferença na tua performance, beleza? Hoje eu quero falar sobre constância. 3 dicas para você manter a constância, você se manter constante, e acredite, vai ser um pouquinho diferente do que você acha que já viu, do que acha que já sabe. A gente vai olhar de uma forma diferente para o segredo de ser constante, que é o segredo que vai te ajudar a chegar no topo, se manter no topo, no pódio e além do pódio, beleza? Mas antes da gente começar o conteúdo, eu quero te convidar para observar, analisar e estudar as nossas outras plataformas. A gente tem conteúdo no YouTube, tem mais coisas aqui no Instagram, vê os vídeos anteriores, estuda, anota, compartilha. Se você conhece algum atleta que precisa saber mais disso, desse conteúdo, de patrocínio, de dinheiro, de constância, de performance, de mentalidade, manda para ele, compartilha, estuda, anota. Quero te ajudar a evoluir, chegar no pódio e além do pódio, beleza? Vamos começar falando do que é ser constante e da importância da constância, porque assim, você vai precisar continuar treinando por um tempo, se dedicando por um tempo, com empenho, com dedicação. E isso é extremamente importante para você chegar, né, na sua melhor performance, na competição que você tanto quer. Então é preciso que você entenda que isso é muito importante, tá? Não fica com essa ideia de que essa semana foi ruim, é assim mesmo, tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Não, atleta, essa mentalidade não vai te ajudar. Eu sei que parece confortável, reconfortante receber aquele abraço, dizer, tem dia que é ruim. Beleza, mas a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre entender o que foi que não deu certo, o que foi que poderia ter sido melhor, observar, porque para ser constante, como o próprio nome já diz, não tem essa oscilação, não tem essa variação de performance, essa variação de energia, beleza? Então a gente vai conversar sobre dosagem, sobre intensidade, sobre intencionalidade, sobre dedicação. Isso é fundamental para você manter a constância, para você ser constante. Beleza? Tamo junto? Então vem comigo que agora a gente vai detalhar direitinho o que é constância. Primeiro já vamos dizer que constância não é persistência, não vamos tratar como persistência, como obstinação. Porque persistência é o que você continua fazendo sem desistir e de uma forma, vamos dizer assim, sem observação. Você apenas continua fazendo, né? Você seja firme, seja persistente, não desista, não pare. E é aí que está uma grande diferença que a gente vai ver mais na frente. Às vezes, a obstinação, fazer a todo custo, a todo preço, vai te gastar muito mais energia, vai te cansar muito mais rápido. E eu quero que com a constância você não canse. E se for constante, seja uma constante ainda melhor, uma constante crescente. É disso que eu quero falar. Por isso que eu quero te ajudar a controlar essa oscilação, essa mentalidade de que tem dias bons e tem dias que são ruins. A gente vai tentar evitar isso, porque isso, a médio e longo prazo, atleta, acredita em mim, não vai te ajudar a evoluir como você poderia evoluir. Lógico, não estou dizendo que todos os dias tem que ser perfeitos, mas você precisa ter um feedback e saber o que é que está acontecendo, o que precisa mudar para você continuar numa constante de evolução, beleza? Para cima, para o topo. Então a constância é algo que precisa estar todos os dias nos teus treinos, né? Timóteo, eu percebo constância nos meus treinos, tem semanas que são melhores, tem semanas que não. Isso pode acontecer, já tem acontecido na tua trajetória e eu quero conversar sobre isso, quero que você sente e observe. Por isso que eu falo, anota tudo, tá? Estuda esse conteúdo de hoje, porque vai fazer a diferença para você, para um amigo, e ao longo das tuas semanas, principalmente nas que não estão tão bem, vai fazer muita diferença, tá? Porque assim, ser constante vai ser afetado pelo teu estado de humor, ser constante vai ser afetado pela tua alimentação, ser constante vai ser afetado pelos seus últimos resultados, pelas tuas próximas competições. Tudo isso está diretamente relacionado à necessidade, à importância de você manter a constância, beleza? Então eu quero puxar um grande autor, que é o John Wooden, é considerado o maior técnico de basquete de todos os tempos, e ele fala no livro dele que constância, olha só isso, é a característica de um líder, é a determinação inabalável de um líder de se manter na direção certa.
difícil, né? Assim, bem complexo. Vamos tentar falar isso de uma forma que você, atleta, vai explicar isso para o teu amigo. É a decisão de se manter na direção certa. E é uma decisão que é inabalável, nada pode alterar isso. Por que eu digo que é uma decisão de se manter na direção certa? Porque é aí onde já nasce a diferença da persistência. Entende? Você pode ser persistente indo às vezes na direção errada. E isso não é ser constante. Porque se você está na direção errada, quando você perceber, você vai precisar mudar de direção. E essa mudança vai quebrar a constância. Então, a constância, ela parte de um ponto em que você precisa saber que aquela é a direção certa. Então, mais uma vez, você precisa o quê? De feedback. Precisa da tua equipe multidisciplinar, precisa conversar com o teu técnico, com tua treinadora, teu treinador e saber, ok, é esse o meu campeonato mais importante, essa é a viagem mais importante, então essa é a direção que eu tenho que tomar. E às vezes com a obstinação, com a persistência, você pode simplesmente ir como um trator com toda a sua força e mais na frente você vai se cansar ou pode até se frustrar, como a gente já falou em outro conteúdo, em outro vídeo, e aí você se cansa, pensa em desistir, pensa que nada está dando certo, automaticamente a tua constância despenca, né? Já se viu assim? Eu acredito que já. Se você disser que nunca se viu assim, das duas, ou você nunca de fato exigiu muito de você está se enganando, tá? Então, ou você está se enganando ou você nunca exigiu. Então, abre o jogo. Poxa, tem semana que não foi assim, eu errei na escolha da direção, conversa isso com a tua equipe, constrói o teu staff, constrói as pessoas que estão ao teu redor, para que as pessoas te ajudem a crescer cada vez mais. E se você de fato nunca viveu isso, sempre foi constante, você deve conhecer um amigo, uma amiga que teve esse problema de se decepcionar, de se frustrar e quebrou a constância. Então essa é a diferença, de fato, olhando para esse conceito, é uma decisão inabalável de se manter na direção certa. Tá? E você precisa ter isso todos os dias dos teus treinos, todos os dias. E um segredo para ter isso todo dia, ainda não são as 3 dicas, eu vou dizer mais para frente. O segredo são 2, é como se fossem os alicerces da constância, vamos dizer assim, a base da constância é intencionalidade e intensidade. Esses 2 vão fazer toda a diferença na manutenção da constância, na hora de ser constante, seja para você aprender a ser constante, começar a ser constante ou se manter constante. Você precisa entender de intencionalidade e de intensidade. Putz, Timóteo, palavra difícil pra caramba, né? Não é. Você já viu isso, você já viveu isso em alguma forma e eu vou te explicar direitinho como você ter a intenção, o poder da intenção, da intencionalidade e a determinação, né? E a grandeza que a intensidade pode te trazer, entende? Então vamos comigo, intencionalidade, o poder da intenção. Imagina que é o seguinte, você escuta algo, você decide fazer algo, você quer fazer alguma coisa, você tem uma intenção. Timóteo, isso eu já conheço e eu sei que você conhece. O que é que eu quero falar? Você tem uma intenção de fazer algo, de lançar um objeto, de treinar, de correr. Essa intenção, ela precisa ser acertada. Porque se você tem a intenção de fazer algo que pode te desviar da direção certa, você já vai estar deixando de ser constante. Então, muito cuidado no poder da tua intenção, da intencionalidade. Então, sempre escute algo, filtre, dê um tempo de resposta. Para quê? Para que tudo que você for fazer, falar, agir, responder, tenha uma intencionalidade, tenha uma intenção de te manter na direção certa, de te acelerar na direção certa. Isso é o poder da intencionalidade, porque se ser constante é preciso que você se mantenha na direção certa, você vai precisar de intencionalidade, porque é uma decisão de se manter na direção certa. Então tem a intenção, a decisão inabalável de só responder o que for preciso responder, de só fazer o que for preciso fazer. E eu adoro falar disso porque imagina o seguinte, toda ação tem uma reação, você já ouviu isso. E a tua reação pode ser um começo de outro ciclo. Então tu vai ter uma reação, aí vai ter outra reação. Então se você tiver impulso, se agir por impulso, cabeça quente, chateado, triste, isso vai gerar uma outra reação. E aos poucos você não teve a intenção correta e aí você acaba desviando, gastando energia ou desviando suas emoções, sua energia, tempo de treino ou de descanso, que também faz parte do teu treino. Você desviou isso por quê? Porque a tua intencionalidade falhou. E aí se você se desvia,
já não está na direção certa. Então, quer ter constância na evolução do teu treino, quer ter constância no crescimento, nas vitórias, nos resultados, no aprendizado, precisa dominar completamente o poder da intencionalidade. Beleza? Ficou claro? Parece uma palavra difícil, intencionalidade, constância. Mas atleta, anota isso, volta, escuta de novo. Se for no podcast, escuta devagar. Mas eu preciso que você entenda isso. E aí agora eu vou passar para um segundo conteúdo, a segunda base da constância. Beleza? Anota isso que eu preciso que você entenda para a gente ir para as 3 dicas de ouro para você manter a constância. A segunda base da constância é a intensidade. O que é a intensidade? Imagina que você vai, sei lá, empurrar alguma coisa, né, para deslocar uma coisa de um lugar para o outro. Se você coloca toda a sua força de uma vez, você pode virar aquela coisa, mas você não empurra, né? Você não arrasta. Então, assim, essa é a diferença da intensidade. Estou dando um exemplo meio distante, talvez, do que é o esporte, mas imagina que se você não dosa a intensidade das coisas que você faz e fala, do seu treino, inclusive, tem treino que você acaba mais cansado do que o outro. Se você não dosa a intensidade de um chute, de um passe, de um arremesso, de um lançamento, do que você faz, se você não dosa a intensidade, você se desgasta mais. Na hora que você se desgasta mais, você se cansa. E, poxa, se você está cansado, como é que você vai se manter constante? Você vai precisar descansar. Então é preciso que você tenha um real controle da intensidade de tudo que você faz, de tudo que você fala. Porque aí você tem uma intensidade dosada e você sabe que, ok, se eu fizer assim, se eu for até aqui, eu estou me mantendo na direção certa. Se eu fizer mais do que isso, eu vou me cansar e amanhã eu vou precisar de uma pausa. Aí isso não é constância, né? Precisou de uma pausa, voltou, você quebrou a constância. É por isso que eu digo, esses dois são a base, são o alicerce de ser constante. E ser constante, eu também não quero dizer que é ser mediano, né? Não é estar sempre no mesmo nível, estar sempre no mesmo patamar, não. É muito mais do que isso, né? Ser constante é você conseguir manter uma dosagem de energia, de alegria. Não adianta só você ser super entusiasmado, super motivado para um determinado dia de treino e depois aquilo despenca. Então é preciso você manter essa dose de alegria, de energia todos os dias de treino. Ok, pode ser que você tenha um dia que você vai precisar descansar porque você vai viajar. São situações pontuais, é muito pequeno. Eu estou falando de um ano inteiro de treino, de uma vida de treino. Preciso que você tenha essa energia, esse foco, essa decisão de se manter na direção certa. Puxa o exemplo do Michael Phelps. São 6 anos sem perder nenhum dia de treino. Então, todos os dias treinando determinado. Por quê? Porque ele sabia onde ele queria chegar. Isso é ser constante. E aí você imagina que em 6 anos, ele diz, a cada ano eu tinha 52 dias a mais de treino. Em 6 anos, ele tinha 1 ano a mais de treino que todos os outros. Isso é o poder da constância. Consegue entender que ele precisou dosar a intensidade ao longo desses 6 anos? Consequentemente, ele conseguiu ser constante. Ele com certeza tinha uma intencionalidade quando ele dizia sim para o treino, não para outras coisas. Quando ele dizia, só posso treinar até aqui, mais do que isso eu sei que eu vou estar exagerando. Então é a intencionalidade de bloquear a intensidade, não se empolga, tá? Então controla a intensidade e controla a intencionalidade. Parecem palavras difíceis, mas fazem parte do teu dia a dia, atleta. Tenho certeza que você vive isso todos os dias de treino, todos os dias que você às vezes nem está treinando, está descansando, mas você vive isso, tá? Então anota esses conceitos, anota essas palavras, porque elas vão fazer toda a diferença na tua performance, porque elas vão fazer toda a diferença na tua constância. Então, vem comigo. Intencionalidade e intensidade vão te ajudar a ser constante. Essa intensidade de treino, de descanso, de entusiasmo, de alegria, precisa ser dosada. Intencionalidade de tudo que você fala, faz, reações, precisa ser dosado. Por quê? Porque isso vai te ajudar a se manter na direção certa. Por quê? Vou bater na direção certa, porque isso é ser constante. Não é só continuar fazendo a mesma coisa, treinando super feliz, treinando super entusiasmado. Não, ser constante é uma decisão inabalável
de se manter na direção certa, beleza? Até porque, como o próprio John Wooden diz no livro dele, não adianta você estar super entusiasmado para um dia de treino, 2 dias de treino, depois aquilo despenca, e aí cadê o nível? Passa um dia sem treinar, ou 2 dias treinando mal, e aí vai se criando essa desculpa, né, essa justificativa generalizada de que é assim mesmo, tem dias que são bons, tem dias que são ruins. Imagina que se você tiver um dia ruim de treino por semana, você tem 52 dias ruins. 20% do teu treino foi pro lixo, beleza? Essa é a chave de você entender o que é constância. É não aceitar esses dias ruins, porque você observa eles e diz, espera aí, eu errei na intensidade, eu errei na intencionalidade, o que foi que me fez despencar nesse dia de treino? Porque isso quebrou a tua constância. E aí 20%, 15%, 25% do teu treino foi pro lixo. Isso com certeza vai fazer toda a diferença nos teus resultados. Seja no resultado imediato, você pode até ganhar e você acha que não teve problema ter perdido aquele dia de treino. Mas aí a médio e longo prazo, com certeza vai ter diferença. E se você acha que não tem problema controlar a intencionalidade, você pode reagir de cabeça quente, ou falar, ou fazer o que você bem quer, sem controlar a sua intencionalidade, o poder da intenção. Observa, converse com as pessoas que estão perto de você. Se é legal treinar e conviver, viajar e competir com você, pede esse feedback, o poder da intencionalidade. Quer ver como é que está o teu poder, o poder da intensidade contigo? Observa teu histórico de lesão. Porque a gente que trabalha com você, eu digo também isso para os meus atletas, para os meus clientes, pô, eu trabalho com a tua mente, eu não tenho como entrar no teu corpo e saber se o teu músculo vai se lesionar. Você precisa, às vezes nem o atleta sabe, mas se você está sentindo dor, uma dor física, né? Você precisa falar, a gente precisa saber, dosa essa intensidade. Porque aí se você se lesiona, você perde um dia, 2 de treino. Adeus constância. É disso que eu estou querendo falar, atleta. É por isso que intencionalidade e intensidade são tão importantes para você se manter constante. Beleza? Ficou claro? Volta, assiste de novo, grava um áudio. Não esquece isso. Conversa com a tua equipe. Você precisa entender o poder da intenção e o poder da intensidade. Dosar essas duas coisas vão te ajudar a ser constante. E um constante no topo, constante em alto nível. Beleza? Ficou claro? Calma, que agora a gente vai entrar ainda no conteúdo de ouro, as 3 dicas para você manter a constância. Primeiro eu queria explicar para você o que é constância. Não é só continuar fazendo, como a gente já conversou. É fazer o certo na direção certa. Uma decisão inabalável. Beleza? Ficou claro? Chegou a hora da verdade, a hora que você queria escutar, que você quer de fato colocar todo dia. E atleta, eu quero que você coloque isso todo dia. Além do que a gente já conversou antes, eu quero que você coloque todo dia esses 3 pontos, essas 3 chaves, essas 3 dicas, esses 3 segredos dos teus treinos, todo dia de treino. O primeiro é o comprometimento. O segundo é não ser escravo. Vou já conversar sobre isso. E o terceiro é que todo dia é segunda-feira. O que é cada coisa dessa, Timóteo? Primeiro, comprometimento. O compromisso ele muda a nossa mentalidade. O comprometimento ele faz a gente pensar de um jeito diferente. Quando a gente tem uma data, quando a gente tem algo escrito, quando a gente está olhando para aquilo, né? Como eu já falei, e eu falo isso sempre aos meus clientes, você visualizar alguma coisa todo dia, aquilo muda o teu jeito de pensar. Então você precisa ter números, atleta, metas, você precisa ter informações do que você quer fazer todo treino. Não, hoje eu vou treinar isso, hoje eu quero treinar aquilo. Timóteo, não tem como saber, só quem sabe é minha técnica, é o meu técnico, é minha treinadora, é meu treinador. Pois vai lá, conversa. Sabe o que a gente vai fazer? O que é que eu devo fazer? Pede mais informação, atleta. Não vira passageiro. Você é protagonista, você tem que estar participando do processo de periodização. Então, conversa com o teu treinador, com a tua treinadora. O que é que eu vou fazer? Isso. Então, eu quero acertar isso tantas vezes, eu quero treinar isso tantas vezes, eu quero acertar desse jeito, dessa forma. Isso é o comprometimento. E você vai estar vendo aquilo escrito. Coloca data.
Porque você vai ver a data chegando e você vai saber, opa, eu ainda não estou naquele nível, opa, tranquilo, já bati essa meta, já cumpri esse objetivo. Precisa ter anotado, precisa ter um compromisso. Assim como eu sei que na sua cabeça, quando você está chegando perto de viagem, de competição, você treina diferente. Por quê? Porque você sabe que a data está chegando, sabe que vai viajar, determinadas coisas você, não, já não vou fazer, vou descansar mais, vou treinar mais. Por quê? Porque está vindo a viagem. Isso é o quê? Isso é comprometimento. E é por isso que eu sempre digo aos meus atletas, você precisa treinar com a mentalidade de véspera de competição, não na intensidade. A gente já conversou sobre isso, dosando a intensidade, mas no estado mental, no estado de intencionalidade, de saber que você quer muito fazer aquilo porque você quer bater aquela meta, quer realizar aquele objetivo. Então é por isso que você precisa ter esse controle do seu comprometimento, o controle das suas datas, o controle das suas metas. Essa é a primeira dica que isso vai fazer muita diferença, porque você vai passar a ver que, ok, para eu realizar isso eu preciso fazer tanto, todos os dias, um pouquinho todo dia. E não é só fazer por fazer, é fazer por quê? Porque isso vai te levar na direção certa. E isso é ser constante, beleza? Ficou claro? Essa é só a primeira dica. Olha para o teu caderno de treino, olha para o teu diário de treino, se tem data, se tem a tua periodização, se tem as tuas viagens. Precisa disso para você começar a ter data e saber, ok, não dá tempo brincar. Eu tenho que ter mais intencionalidade. Eu tenho que ter mais intensidade. Beleza? Isso é comprometimento. Primeira dica, né? Vamos para a segunda dica. Segunda dica de ouro para você manter a constância é não ser um atleta escravo. Esse tema é muito delicado, não quero que você tenha raiva de mim, mas a gente vai precisar apertar um botão aí, colocar o dedo na ferida, atleta. Seguinte, o que é um atleta escravo? É aquele atleta que antecipa a recompensa. Não sei se você já leu o livro Poder do Hábito, enfim. Ele antecipa o prêmio, ele antecipa a premiação. Não pode ser assim. Por quê? Porque é um atleta escravo das vontades. Ah, hoje eu não estou com vontade de treinar. Aí se não está com vontade de treinar, não treina. Ah, hoje eu não estou com vontade de fazer mais isso. Hoje eu não estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de fazer aquilo. E a periodização? E a intencionalidade? Vai quebrar a constância. Ah, hoje eu não estou querendo treinar, não estou com vontade. Isso é atleta escravo, escravo das vontades. Tá? Não seja um atleta escravo. E quando eu digo, não é só das vontades, antecipa a recompensa. Ah, eu treino, engraçado. Vou até dar um pause para falar isso. Hoje tá todo mundo brincando com essa história de malhou, comeu, malhou, né? Treinou, comeu, treinou. Aí fica dizendo assim, eu treino, então eu posso comer uma pizza depois de eu treinar. Atleta, é exatamente o contrário. É porque você acabou de treinar, que você não pode se jogar no rodízio de pizza com refrigerante. Não estou querendo dizer que você não pode comer isso, mas é a intensidade. Você precisa dosar as coisas, atleta. Você precisa ser constante. Imagina que você se esbalda, né, como a gente diz, rodízio de pizza e refrigerante no outro dia, o teu organismo não vai render. Não vai, não tem como. A máquina vai funcionar de um jeito diferente, e aí a constância, despenca. Então você precisa ter, é aí onde entra mais, também, por isso que está sempre ligado a intensidade e intencionalidade. Você tem que ter a intenção de dizer não. Ou se vou para o rodízio, mas vai ser uma pizza, uma fatia e eu estou satisfeito. Você precisa ter mentalidade de dizer sim, não. Isso é o poder da intenção. Se você vira um atleta refém, escravo das suas vontades, é zero intencionalidade. Né? Mas ela pode comer doce, um pote de sorvete, ela treina, depois ela queima. Beleza. Só que ela vai queimar num nível em que a performance dela era para estar subindo e vai estar caindo porque ela vai precisar estar queimando. Em vez de ela estar evoluindo, o corpo está precisando queimar as coisas que ela comeu que não deveria. Tudo é um equilíbrio, tá, gente? Não fica com raiva, não estou dizendo que você não pode nunca comer doce, sem radicalismo. Mas eu quero dizer exatamente que é aí onde reside, atleta, a tua força mental para poder ser constante. Se você é refém, é escravo das suas vontades, e tudo que você tem vontade de fazer, você vai lá e faz,
tua performance esportiva, com certeza, ela está instável, ela está desequilibrada. Porque o teu corpo, ele precisa de descanso, ele precisa de uma alimentação correta, ele precisa repor o que ele está gastando. E só sair fazendo tudo que você tem vontade, antecipando recompensa, eu tô nervosa, tô nervoso, vou comer isso antes de competir, vou comer aquilo antes de competir. Eu já vi atleta querendo comer doce antes de competir. Gente, eu nem vou entrar na fisiologia da coisa aqui, a gente vai muito longe. É assim, pra quê? Não, pra me sentir bem, pra me sentir feliz. Você precisa estar concentrado, você vai competir, entende? É um outro padrão. Mas é porque eu tô com vontade. Pip! Aí toca o alarme, né? Atleta escravo, escravo das vontades. Atleta que é escravo da vontade, ele não tem constância. E se não tem constância, me desculpa, mas é só ver o resultado. Não tem resultado. Não existem grandes resultados sem constância no esporte. Então, atleta, não fica chateado comigo. Se quiser, me chama aí, a gente troca uma ideia, faz as pazes se você ficou com raiva de mim. Mas não seja escravo das suas vontades, tá? Timóteo, você acabou de falar de intensidade, intencionalidade, não entendi. Volta no começo do vídeo, não sei se você viu no começo, eu já falei. Você precisa de intensidade, de intencionalidade para ter constância. E sem constância não dá para construir grandes resultados, beleza? Não fica com raiva de mim, a gente vai continuar juntos e eu quero te ajudar a evoluir. Estou tocando nesse ponto que é fundamental. Não antecipe as recompensas, não antecipe os seus prêmios, as celebrações virão na hora certa. Para com essa história de que tudo você pode porque você treina. Pelo contrário, você pode menos coisas porque você treina, porque você está focado, porque você tem uma decisão inabalável. Você tem uma decisão inabalável de seguir na direção certa. Então você não pode estar dizendo sim para tudo, tá? Pelo contrário. O Steve Jobs aqui dizia que foco é dizer não, tá, para um monte de coisa também. Então, foco na direção certa, constância. Beleza, atleta? Vamos seguir. Vamos para a terceira dica. Última dica, dica de ouro. E com certeza você já viu, já viveu, já passou por isso, mas eu tenho certeza absoluta. Todo dia é segunda-feira. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa entender que não importa se você está chegando de viagem, se você estava estudando, teve prova, não treinou naquele dia, ou se você não treinou porque não estava com vontade, e aí na quinta-feira, vou treinar, é quinta, amanhã já é sexta. Não. Hoje é segunda. Todo dia é segunda, atleta. Timóteo, mas ontem eu fui escravo das vontades. Ontem eu não estava com vontade de treinar, não treinei. Então já não dá para ser constante. Começa hoje, todo dia é segunda. Porque imagina que se a tua constância tem uma queda por causa de um dia de treino, aí você vai perder a quinta, a sexta, vai começar na segunda para você voltar para a constância. Não faz isso, atleta. Todo dia é segunda. Separa a constância de persistência, não estou falando de continuar fazendo. Fazendo. Não quero ficar discutindo o significado de palavra. Quero que você entenda que todo dia é segunda. E aí você dosa a sua intensidade, a sua intencionalidade, isso vai te ajudar a ser constante. Com constância você consegue evoluir, consegue construir uma grande performance e aí ter grandes resultados e pódios. E além do pódio, você vai deixar um legado na sua modalidade, no esporte que você tanto ama. Para de achar que perdi um dia de treino, fui escravo das vontades, então vou largar tudo. Para com isso, atleta. Olha qual é a tua intenção. Cuida da tua intenção, tá? Isso tudo, esses dois pontos, intencionalidade e intensidade, tá dentro das 3 dicas, se você prestar atenção no que a gente falou. Então, assim, assiste de novo, lembra, estuda isso, porque vai fazer toda a diferença na tua performance. Ter intencionalidade e intensidade vai te ajudar a ser constante, ter comprometimento, não ser escravo das tuas vontades e ter a certeza absoluta de que todo dia é uma segunda-feira e você precisa encarar desse jeito, com essa energia, com certeza você vai conseguir ser constante. Isso vai te levar a evoluir, a crescer, a ter resultados melhores, a impactar o teu conjunto, o teu grupo, a tua equipe de uma forma muito diferente, muito mais positiva, muito mais forte. Porque na constância você consegue evoluir. Se está instável, vai ter uma hora que você vai estar caindo, e aí se você vai tentar forçar demais para compensar, você pode se lesionar. A gente ainda vai falar sobre dor, sobre lesão. Então, dosa a tua intensidade, atleta. E isso vai te ajudar a crescer.
Tem intencionalidade, cuida nas tuas decisões, nas tuas reações. Respira, filtra, porque a tua reação vai determinar se você vai conseguir ser constante ou não. Pode parecer distante de você, ou distante de quem está perto de você, mas agora você já sabe que ser constante tem um segredo. Intencionalidade e intensidade. Ser constante, você já recebeu 3 dicas. Comprometimento, não ser escravo, e todo dia é segunda-feira. Então, agora é contigo, atleta. Quero te ajudar sempre a crescer, a evoluir, a ter mais resultados. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa constância. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, sucesso e vai treinar.